Fala pessoal, no Beira-Rio a gente resolve? O Beira-Rio joga? O quanto isso é verdade? Vem comigo, vamos falar sobre o retrospecto importante do Beira-Rio e do Inter na Libertadores da América. Mas calma, não tô aqui pra zicar, até porque tem jogo contra a Católica, jogo importante, estreia da fase de grupos. Eu tô aqui pra falar o quanto o Beira-Rio tem sido importante pro Inter na competição continental. E tomara que o Inter consiga manter, né, essa boa escrita dentro do Beira-Rio. Mas não tem nada disso de Beira-Rio resolve não. Beira-Rio não joga sozinho, é importante ter um time qualificado. Mas a nossa história com a Libertadores dentro do Gigante é muito bonita, quer ver? Vamos começar pelo lado negativo. Foram apenas 3 eliminações dentro do Gigante na competição, né, da Copa Libertadores da América. A primeira em 89 contra o Olímpia, né, o Inter venceu fora de casa por 1-0, mas acabou tendo um jogo atípico daqueles que só o Inter é capaz de proporcionar, né? Venceu por 1-0 lá no Paraguai, veio para o Beira-Rio, estava em vantagem, teve um pênalti a favor, o Nilson acabou desperdiçando e o Inter levou a virada 3-2, um dos maiores fracassos do Inter na história, né? Perdeu de virada para o Olímpia dentro do Beira-Rio. Em 2011, o Inter do Paulo Roberto Falcão, né, grande ídolo, maior ídolo da história do clube talvez, ao lado do Fernandão e do D'Alessandro, era o técnico do Inter naquela oportunidade. E o Inter veio de um empate em 1-1 com o Peñarol lá no Uruguai, veio para o estádio Beira-Rio, saiu ganhando com o gol do Oscar, mas levou a virada dos uruguaios numa questão de 5 minutos. 5 do segundo tempo já estava 2-1 para o Peñarol, que acabou indo até a final daquela Libertadores com o Diego Aguirre, perdeu para o Santos e deixou o Inter pelo caminho. A última mais recente, né? Vocês estão lembrados do Gabriel, o Gabigol, né? Sai o Cuesta, entra o Sarrafiori, 2-0 lá no Maracanã, o Inter veio para a decisão aqui no Beira-Rio, fez 1-0 com o Rodrigo Lindoso, mas acabou, né, tomando aquele gol do Gabriel no finalzinho e que ficou fora da Libertadores da América de 2019. Mas de lá pra cá, daquele jogo de 2011 na Libertadores contra o Peñarol, são 17 jogos pela Libertadores da América, com 13 vitórias e 4 empates. No aspecto geral da Libertadores, são 61 jogos ao todo. O Inter venceu 44 vezes, empatou 11 e perdeu 6. Um aproveitamento superior a 78% jogando em casa na Libertadores. Isso vale também para os anos que o Inter foi campeão da América, né? A melhor campanha do Inter na história da Libertadores jogando em casa em 2010, com Jorge Fossati e depois Celso Roth. Eu diria até que o Beira-Rio foi mais importante que os dois, né? Na fase de grupos o Inter venceu todos os jogos, ganhou do Emelec por 2-1, do Cerro do Uruguai por 2-0 e do Deportivo Quito por 3-0. No mata-mata, o Inter perdeu para o Banfield 3-1 e foi muito importante no Beira-Rio vencer por 2-0. Depois veio o Estudiantes, né, venceu em casa por 1-0 e perdeu fora por 2-1. O gol qualificado nos colocou na semifinal. A mesma coisa contra o São Paulo, 1-0 no Beira-Rio, 2-1 fora, né? O gol marcado pelo Alexandre, aquela falta cobrada pelo D'Alessandro. E na final, 2-1 lá no México e 3-2 no Beira-Rio. Perceberam? Só 2 jogos o Inter levou gol, contra o Emelec na estreia e na final contra o Chivas Guadalajara do México. Em 2006, no outro título do Internacional, o Beira-Rio também foi muito importante. O Inter acabou, durante a fase de grupos, vencendo o Pumas do México por 3-2, vencendo o Nacional por 3-0 e o Maracaibo por 3-0. Depois empatou com o Nacional nas oitavas em 0-0, venceu a LDU de virada, né? Tinha perdido por 2-1 lá no Equador, na altitude, veio para o Beira-Rio e fez 2-0. Talvez o jogo mais marcante dessa Libertadores, né, dentro do Beira-Rio. Na semifinal, acabou empatando com o Libertad em 0-0 no Paraguai e fez 2-0 jogando em casa. E na final, né, venceu no Morumbi por 2-1 e ganhou e empatou com o São Paulo em 2-2, confirmando o título inédito daquela Libertadores. Perceberam? Só 2 jogos o Inter levou gol dentro de casa, contra o Pumas do México e na final contra o São Paulo. Será que se repete a história? Tomar gol em somente 2 gols no Beira-Rio na fase de grupos? Vamos ver, o Beira-Rio joga sim e tu é muito importante nessa caminhada rumo ao tricampeonato da Libertadores. Valeu? Gostou da curiosidade? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tô tentando trazer um conteúdo diferente aqui pra vocês no canal. Deixa o like no vídeo, te inscreve que vai me ajudar pra caramba. Valeu? Nos vemos logo mais no Gigante 7h15 contra a Católica. Pra cima deles, vamos Colorado!